Olá, turminha linda! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com a disciplina de História, os dois primeiros assuntos do livro didático, que são eles, relações sociais e somos seres sociáveis. Muita atenção, meus amores! Diante de qualquer dúvida, já sabem, podem perguntar que a Promaísa está aqui para poder auxiliá-los. A Pro agora irá dar início aos assuntos. Muita atenção. Então, turma, o primeiro assunto do livro didático é chamado Relações Sociais. E relação social, meus amores, refere-se ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social, certo? A sociedade, ela é formada por pessoas que de alguma forma têm algo em comum, seja nacionalidade, consanguinidade, interesse, localidade ou crença, certo? Nós temos aqui a nacionalidade. E a nacionalidade é o conjunto de características que distinguem uma nação, certo? A nacionalidade, meus amores, é um critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce. Nós somos brasileiros, porque nós nascemos no Brasil, certo? Então, a nacionalidade é um critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce. Aqui nós temos a consanguinidade. E a consanguinidade é a afinidade por laços de sangue, certo? Ela é determinada pelos laços parentais, estabelecidos por nossa filiação. Por exemplo, João e Felipe aí, eles são irmãos, porque compartilham a filiação de seus pais, ou ao menos um deles, ok? Então, a consanguinidade é a afinidade por laços de sangue. Aqui nós temos o interesse. E o interesse é o critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais dos quais queremos fazer parte. Ou seja, são os motivos que fazem nos unirmos a pessoas com gostos iguais aos nossos. Por exemplo, quando nós conhecemos um amiguinho na escola e conversamos com ele, acabamos descobrindo que ele apresenta os mesmos gostos, né? Gostos iguais ao nosso, certo? Então, eles apresentam o mesmo interesse. Então, diante dessa situação, formam os grupos apresentando os mesmos gostos, os mesmos interesses, certo? Então, o interesse é o critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais dos quais queremos fazer parte, certo? Aqui nós temos localidade, e a localidade é um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde vive, certo? Por exemplo, podemos afirmar que uma pessoa que vem da África, uma africana, por exemplo, pertence a essa localidade aí, a essa localidade indígena que vocês estão vendo aí na telinha? Logo, vocês dirão não, né? Irão responder não. Por quê, Pro? Porque elas apresentam, a africana, certo? Ela apresenta gostos, ela apresenta costumes, ela apresenta crença diferente dos indígenas, certo? Então, aí podemos afirmar que a africana, ela não pertence à localidade indígena, ok? Então, a localidade é um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde vive, certo? Aqui nós temos a crença, e a crença é uma convicção profunda por meio da fé, certo? Em uma doutrina ou um ensinamento sagrado. Por exemplo, quem acredita em Jesus Cristo é cristão, certo? E aquele que crê nos ensinamentos do Buda é o budista, certo, turma? Então, a crença é uma convicção profunda por meio da fé
em uma doutrina ou um ensinamento sagrado, ok? Então, as pessoas, meus amores, elas fazem parte dos diversos grupos sociais por causa de diferentes aspectos. Isso significa que fazemos parte de diversos grupos sociais ao mesmo tempo, certo? Pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. Em cada grupo social, turmas, há regras de convivência específica. Aqui, nosso segundo assunto do livro didático é chamado Somos Seres Sociáveis, tá? Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Por quê, Pro? Porque nós vivemos em sociedade, certo? Ou seja, aqueles que possuem a necessidade de se relacionar com outras pessoas, ok, meus amores? Desde os homens primitivos, nós convivemos uns com os outros, certo? Somos seres que vivem em sociedade, ok? Então, nós podemos ter grupos sociais em vários lugares que frequentamos, seja na escola, no parque, na igreja ou até mesmo em nossa casa. A família, turma, é o nosso primeiro grupo social. A constituição das famílias muda dependendo do lugar e da época, certo? A palavra família, meus amores, surgiu na antiga sociedade romana. E para os romanos, a família era constituída por um homem e todas as pessoas e propriedades que dependiam dele. Isso incluía, meus amores, a esposa, os filhos, os trabalhadores de suas terras, os animais, os móveis, a casa e até mesmo as carroças, acreditem. Hoje, meus amores, a família ela é constituída pelas pessoas que compartilham uma história e podem ter características parecidas, certo? Elas podem ser compostas por muitos ou por poucos parentes, certo? E eles podem viver todos na mesma casa ou até mesmo em cidades diferentes. E ao longo do tempo, as famílias foram sendo identificadas por sobrenome, certo? As formas de organização social, meus amores, mudam com o passar do tempo. Por exemplo, os homens primitivos, eles não viviam em um só lugar, certo? Eles passavam grande parte do tempo caçando e explorando os recursos do lugar onde estavam. Quando esses recursos acabavam, eles procuravam um outro lugar. Por isso que eles eram chamados de nômades ou sociedade nômade, como vocês podem observar aí na telinha. Então, os nômades, eles não habitavam em um único lugar, certo? Com a prática da agricultura e da criação de animais, os homens não mais viviam em sociedade nômade. Eles passaram a se organizar em um lugar, certo? Formando mais tarde as vilas e cidades. A este processo de acomodação, meus amores, deu-se o nome de sedentarização, certo? Então, a sedentarização são pessoas que vivem no mesmo lugar, mas não precisam se mudar. É diferente dos nômades. Os nômades, eles não habitavam em um único lugar, certo? Já os sedentários, certo? São pessoas que vivem no mesmo lugar, mas não precisam se mudar, ok? A organização social, turma, do homem, certo? Então, a organização social do homem vai mudando de acordo com as necessidades, certo? Encontradas em cada tempo. Muitos beijinhos, meus amores. Eu amo vocês e até a nossa próxima aula.